Muito bem, estamos de volta com a aula de liturgia, aula número 4 agora. Vamos continuar agora. Nós já fizemos uma inserção dentro dos povos antigos. Tivemos 2 aulas aí, um fórum sobre os povos antigos, como eles atuavam, a questão da deidade dentro do homem, né? Uma coisa natural, o homem, ele por si só se expressa sempre focalizando uma divindade. Não importa os anos que a história dê para ele, se for localizado na Idade Antiga, você vai ter o período paleolítico, o período da pedra, né? O período mesolítico, né? Período neolítico, quando começa a escrita, a era do cobre, a era do bronze, a era do ferro. Mesmo nessas partes remotas da história, o homem agrega em si valores de uma liturgia. Ele está conectado empiricamente a algo que está no ar, que ainda ele não sabe o que é. Enquanto Israel não traz a presença e a mensagem do Deus vivo, os povos que antecederam Israel, eles tiveram situações de adorar a pedra, o pau, a natureza, os astros celestes, o mar, animais, porque eles sabiam que havia algo muito maior, não sabia o que era, e eles começavam a dar atenção. Na verdade, não havia expressões como adoração. Eles sentiam medo e aquilo fazia com que eles se diminuíssem diante daquele fenômeno. Por exemplo, um tipo de um relâmpago que desce, né? Ele não sabia que era isso, era um relâmpago. Então, ele se escondia, ele tinha algum... Eu não creio que houve o homem das cavernas. A Bíblia fala que Adão já falava, Eva comunicava-se. Mas eu creio que havia o homem rude, aquele homem remoto, que muita coisa para ele era novidade. Não quer dizer que fosse o homem das cavernas. Quando fala que o homem, achamos uma ossada de um homem de 10 mil anos, isso não existe. A data que a Bíblia dá para o homem é 6 mil anos. Agora, a Terra, sim, a Terra pode ter aí alguns anos, muito mais. Mas o homem em si, não. Vamos então continuar aqui na nossa apostila, a aula 4, e vamos entender aqui o que essa aula está nos dizendo a respeito de liturgia, ok? Vamos aqui passar para a parte mais aqui no começo, para você ter ideia do que nós estamos fazendo. Deixa eu abrir aqui a apresentação que é melhor. Deixa um pouquinho. Deixa eu dar um stop aqui no share, para abrir aqui a apresentação que é melhor. Só um pouquinho. Vamos aqui então buscar a aula 4. Agora saiu aí, agora está tudo certo, né? No seu visor? Tudo bem? Vamos aqui então focalizar os cultos em Israel. Nós já fizemos uma viagem nos povos da antiguidade, né? Nas primeiras aulas. E agora nós vamos ver o culto em Israel. Vamos à revelação de Israel. Os israelitas trazem a revelação do único Deus. A partir de Israel, a cultura do culto vai ser usada para influenciar as nações, orientar os povos, trazer a presença do Deus único e verdadeiro, um povo que o adore, o Deus cujo nome é impronunciável, porque tem como falar isso aí? É um YHVH. Isso ainda é transliterado para o nosso idioma. Na verdade, não é bem assim, né? No original, você não consegue pronunciar porque não tem vogal. Só tem consoante. Ou seja, tão diferente que nem mesmo a língua humana poderia decifrar. Usa-se falar Jeová ou Yahvé por uma questão de transliteração e inversão. Um Deus que, ao contrário dos outros, não possuía rosto nem imagem, que tem a vida própria, que faz sinais no céu e na terra. Ele tem vida própria e ele faz sinal no céu e na terra. Mas é um Deus que não tem imagem, ao contrário dos deuses que tinham imagem. Se o Deus verdadeiro, o único Deus, tivesse imagem, ele ia se nivelar ao ser que ele criou. Ele é o Criador, ele é
amplamente superior ao ser que ele criou. Então, o nome já é impronunciável. Transliterou-se falar Yahvé, Jeová. Isso foi transliterado. Mas, na verdade, é uma ideia, porque o nome é impronunciável. Agora, imagine assim, um Deus que o nome não se pronuncia, como é que pode ser o local onde esse Deus está, como ele é, como ele faz, se o nome dele não se pronuncia? Imagine o local onde nós não conhecemos ainda toda a sua glória, não é? Então, esse é o culto que Israel traz para o povo que não conhecia. Aliás, Israel revela ao mundo, né, um Deus único e verdadeiro, um Deus que diferenciava-se dos outros, sem aparência, né, um Deus vivo, que projetava sua voz no ar, e os deuses não faziam isso. E aí você vê, então, a cultura que Israel traz como culto para o povo. De acordo com os estudos, o som mais aproximado para reproduzir o tetagrama é o som do sopro. Dá-se a entender que ao respirar e expirar, falamos o nome indizível de Deus. O texto diz no Salmo 105:6, todo ser que respira louve ao Senhor. Por toda a Bíblia, Deus se aproximou do sopro em várias ocasiões. Até o ateu, quando respira, pronuncia Deus. Se for pegar a ideia desse estudo, né? Esse estudo aí ainda está em desenvolvimento, que eles querem, de alguma forma, decifrar como é a palavra, né, Deus, o Yahvé, na verdade, e é mais perto de um respirar. Tá pegando isso aí, gente, não? Aí que o Salmo diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Em contraste com outros deuses, frutos do medo, do temor humano, na confusão com os fenômenos naturais, possuem nomes extinguíveis, ora trocados, ora mudados, são esculpidos em pedras, madeira, gesso, e viram ruínas. Não interagem, não falam, não ouvem, não veem. Israel levanta um culto ao verdadeiro e único Deus, trazendo à terra uma nova dimensão para todos os povos. Então você imagina, né, que esse Deus que Israel está trazendo é um Deus que ele na verdade é um Deus que os povos não conhecem, né? Os povos não têm ideia desse Deus. Eles têm os seus deuses, tanto é que quando Israel entra em Canaã, né, eles vão dar de cara com um Deus chamado Deus. Havia um El lá em Canaã, que era um Deus local. E como Israel tinha um El também, isso foi para confundir a cabeça dos israelitas. Daí que você vê que começa a era dos Elomitas, né? Os Elohim, porque Elohim significa Deus no plural, né? Elohim, o Him no hebraico, é a presença de mais alguém, não é mais um Deus, é mais alguém. Então, são um Deus que tem três manifestações dentro dele. Então, na verdade, é um plural que reúne que há mais alguém. Tem alguém e tem mais alguém ali reunido. Por isso que eles trazem, né, esse vocábulo novo, os elomitas fazem isso. Vamos então para outra parte da matéria, a instituição do culto em Israel. Antes de Deus ter dado a Moisés um modelo mais claro a respeito do culto, ocorre alguns momentos de adoração, sacrifícios, pactos. Agora, como a nação, Deus iria instruir seu povo para espalhar seu modelo de adoração. Deus estabeleceu os utensílios de culto e os elementos de culto. A liturgia de Israel unia esses dois pontos. Olha só, os utensílios de culto e os elementos de culto. Os utensílios estão ligados à iconografia, vamos supor, aos metais, aos elementos, no caso, físicos do culto, né?
E os elementos abstratos seria a liturgia. Por falar em liturgia, a liturgia de Israel unia esses dois pontos. Como também o culto de Israel tinha 3 momentos. Olha só, são 3 momentos que envolvem o culto em Israel. Anota aí no seu caderno: tabernáculo, o templo e a sinagoga. Vamos lá? O tabernáculo, o templo e a sinagoga. O tabernáculo vai ser o templo de Moisés, uma parte com Davi. Na verdade, começa com a tenda, né? Depois nós temos o templo já com Salomão e a sinagoga com a ideia de Oséias, né? Ela se prolifera depois do exílio babilônico. Nós temos primeiro o exílio assírio em 722 e o exílio babilônico em 576. Quando Israel volta do exílio, então estabelece-se a sinagoga. A liturgia do tabernáculo e templo são aproximadas. E na sinagoga houve uma mudança expressiva, porém uma liturgia foi mantida. Então, no tabernáculo, por exemplo, no templo, tem a liturgia do sacrifício ainda, né? Você vai ter ainda os animais, a sua presença, os animais. Ainda no tempo de Jesus, né? Eles tinham lá os sacrifícios dos animais. Já na sinagoga, não vai ter esse problema, né? Na sinagoga, não vai ter mais sacrifício algum. Na sinagoga, né, eles só vão ler as orações, né, que estão na Torá, e vão fazer alguns cânticos de oração, na verdade. Não vai ter muita... Não tinha como ter mais aquele invólucro de adoração, dado ao que Israel passou, né, com a sua dificuldade do cativeiro. Mas vamos agora entender esses utensílios de culto. A liturgia do tabernáculo e templo são aproximadas. Na sinagoga houve uma mudança expressiva, porém, uma liturgia foi mantida. Utensílios de culto: a porta do átrio, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o candelabro, a mesa da preposição, altar de incenso, arca. Cada peça tinha um significado que apontava para o plano de Deus através de Cristo ao mundo. Cada peça dessa, ela tinha uma significância. Por isso que é muito importante você entender cada uma dessas peças, que são peças lindas, são peças maravilhosas, são peças assim que demonstravam toda a beleza de Deus. Por isso que cada peça vai ter o seu significado. Por exemplo, o candelabro, ele tinha 7 hastes, né? Que eram 7 locais de colocar as velas. O candelabro era a única peça que não tinha medida no tabernáculo. E cada peça dessa tinha o seu significado. O tabernáculo não tinha medida, porque ele representava a glória de Deus. Então, cada peça dessa tinha a sua explicação. Eu tinha falado do candelabro porque o candelabro é a única peça no tabernáculo ou no templo que não tem medida, que Deus não deu medida. Deus deu medida para tudo. Tinha medida para as franjas, das cortinas, dos utensílios, dos altares, altura, os côvados, mas o candelabro não tinha, porque o candelabro significava a glória de Deus, e a glória de Deus não tem medida. O candelabro também ele é uma haste, né, são 3 hastes para cá, uma no meio e 3 hastes à esquerda e à direita. Então, elas fazem assim e levantam para cima, deixando os locais para colocar o azeite para acender o fogo, né? Se você pegar essas hastes de cima e entortar os braços, o que vira? Vira uma cruz. Era o candelabro chamando o Salvador. O Salvador vem na cruz e abre os braços. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A liturgia da primeira fase de Israel era simples. Não obstante, a simbologia e cada detalhe era complexo. Porém, havia sempre sacrifícios. Deus instituiu o primeiro modelo de culto quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. O maior propósito de Deus era tirar o povo do Egito,
para lhe prestar culto. Por exemplo, o culto é service, quando o culto aparece como servir, como serviço, né? Por isso, o culto só se restringe à hora de ir ao templo. Mas às 24 horas, enquanto você serve, presta um culto. Presta atenção. O culto, dentro da liturgia, se restringe à hora de você ir ao templo e cultuar. Mas das 24 horas que você passa na vida, você serve, que é uma liturgia pessoal. Daí você começa a tirar um pouquinho a liturgia do culto e passar para a vida normal, tá certo? Leia o que diz o texto. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa aí meu povo para que me sirva. Tá vendo aí? Êxodo 8:1. É por esta razão que na maioria dos idiomas a palavra culto é serviço, como no inglês. Por quando falamos aqui está um servo de Deus ou uma serva de Deus, é como se dizendo ali está um adorador de Israel. Agora o culto. Deus usa os primeiros mandamentos para instituir os cultos, né? Então, os israelitas, através de Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, ao entregar os 10 mandamentos, ali está implícito o culto que Deus espera do seu povo. Então, eu queria colocar para você aqui 3 situações. Primeiro, qual é a motivação em se tratando de culto em si? Lembra do que eu acabei de falar. O culto, ele é pontual a um período que nós tiramos para estar na igreja. Esse é o culto. O serviço, que é a liturgia, ela é o andamento do culto. Mas quando o culto acaba, a nossa vida continua servindo. E aí você continua a liturgia. Então, eu vou ler de novo o parágrafo. Olha só, presta atenção aqui nessa ponta de cima, que isso pode cair na prova, hein, pessoal? Vamos lá. Deus usa os primeiros 4. Presta atenção, porque isso pode cair na prova. Deus usa os primeiros 4 mandamentos, você vai lembrar disso, para instituir o culto dos israelitas, através de Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, ao entregar os 10 mandamentos, ali está implícito o culto que Deus espera do seu povo. Primeiro, qual é a motivação do culto? Aí você vê, então Deus falou de todas as palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa do servidão. Ok. Quem é o centro da nossa adoração no culto? Não terás outros deuses diante de mim. Então, tá aí, o centro é ele, né? A terceira coisa, o segundo aí é quem é o centro, ok? A primeira coisa, qual é a motivação do culto? Segundo, quem é o centro? Terceiro, como devemos adorar? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não encurvarás a elas, nem as servirás. Bom, vamos aqui terminando. Primeiro, qual é a motivação do nosso culto? Tudo que fizermos em um culto que não seja para Deus não se encaixa na teologia deste culto. Nos reunimos para adorar a Deus e contar suas maravilhas, de como mão forte ele nos tirou do Egito. Quem é o centro da nossa adoração no culto? O centro do culto é Deus. Jesus, seu Filho e o Espírito Santo. Essa teologia é pura e simples e clara. Olha, nós vamos continuar na próxima aula, tratando mais um pouquinho desses pontos em Israel e o seu culto. A gente volta na próxima aula e depois temos uma provinha agora, não é resumo. Hoje não tem resumo, hoje tem prova. E o que está falando aí vai acontecer na prova. Então, daqui a pouco, Deus abençoe, a gente volta dentro de pouco